Fala, turma! Hoje nós estamos aqui para um formato um pouquinho diferente dos vídeos que vocês estão acostumados. E já vou adiantando que se vocês gostarem, deixa aí nos comentários. E já vou adiantando que quem não está inscrito no canal já se inscreve, tá? Hoje vai ter um formato um pouco diferente, um formato, digamos assim, meio podcaster. E um assunto que vocês gostam muito, é um assunto que a gente fala bastante aqui. Já tivemos Café com a Nutri aqui, já tivemos vídeos semanais falando sobre isso. E eu não vou falar sozinha, eu trouxe outra nutricionista para conversar hoje aqui com a gente, que é uma parceira lá da N2, da minha clínica. A gente trabalha junto, então temos muita sintonia. E vamos bater um papo aqui, um papo solto sobre suplementação para mulheres na peri e menopausa. Né, Nicole? É isso, Gi. Acho que é um assunto que a gente vê muito na clínica também, né? Não sei você, mas eu tenho atendido muitas mulheres com essa queixa, muitas mulheres com sintomas, muitas Sim. mulheres curiosas, porque hoje o mundo da suplementação ele é muito grande, então ele traz muita possibilidade para a gente falar sobre o assunto, né? É um É, prazer estar aqui, tô feliz. seja bem-vinda. Se vocês Obrigada. gostarem, vai ter mais Nicole aqui. Então, acho que vale muito a pena a gente começar falando sobre o que é essa fase da mulher, né? Que graças a Deus, hoje em dia, a mulher consegue identificar isso, né? Eu sempre falo assim, eu tenho dó da mulher de 15 anos atrás, 20 anos atrás, talvez assim, as nossas mães, as nossas avós, né? Que elas achavam que quando elas chegavam, elas achavam que elas estavam ficando depressivas mesmo, né? Sim. Porque é muito fácil você confundir essa fase com uma depressão. Você sabe que eu já atendi paciente que falou muito sobre isso, Gi, eu estava quase indo tomar remédio para depressão, mas na verdade era uma menopausa, era uma perimenopausa. É legal assim, a pré-menopausa que muito se fala, é todo o período que antecede a perimenopausa, né. Então assim, quando você está com 10 anos, você já está numa pré-menopausa. Uhum. A perimenopausa é um período que pode começar até 10 anos antes da menopausa. Ou seja, a mulher ali com seus 37, 40 anos, já pode começar a ter sintomas de uma menopausa, que normalmente acontece ali por volta dos 50, 52 anos. Então olha que loucura, a mulher com 37, 38 anos, ela nem imagina que, poxa, estou muito distante ainda, né, de uma menopausa. Ela nem imagina que ela pode estar passando por tá vivendo os sintomas já de uma menopausa, né. Exatamente, porque a mulher ela nasce com um determinado número de folículos ovarianos. E esses folículos ovarianos, eles vão sendo perdidos ao longo do tempo, ao longo dos nossos ciclos menstruais. Então isso demora muito até surgir o primeiro sintoma, que é quando realmente nós temos esses folículos já muito diminuídos, esses sintomas já aguçados, esses sintomas já aparecendo. Então até esse determinado momento é a vida acontecendo, né, Gi? É o Exatamente. normal. E é a menstruação chegando, né, normalmente na perimenopausa pode começar já a ter uma oscilação ali, de repente um mês, um fluxo maior, um fluxo menor, ou de repente, meses em que esse Uhum. esse ciclo ele nem acaba acontecendo, até chegar ali na menopausa determinada, quando a mulher fica 12 meses, né, 1 ano ali sem menstruar, a gente já consegue entender que essa mulher chegou numa menopausa, Isso. né. Só que tem muita coisa que dá pra fazer até chegar nessa fase, E né. tem muitos sintomas que a mulher tem antes de chegar a esse momento. Antes vem os calorões, vem o cansaço, vem a dificuldade na recuperação muscular, vem o sono picado. Tem muitos sintomas que eles vêm antes dessa menopausa em si. Exatamente. E era importante que a mulher, ela se conheça, ela se entenda, ela se olhe. É importante também você, homem aí, companheiro, parceiro, que você também tenha um pouco mais de compreensão, porque realmente essa mulher, ela vai mudar. Essa mulher, ela vai ter um sono prejudicado, ela muitas vezes vai ter um intestino prejudicado. E isso vai impactar nos relacionamentos, isso vai impactar em todas as áreas da vida dela e não somente na saúde, né? Então todo mundo que está ao redor dessa mulher vai ser impactado, não tem como, é quem trabalha junto, é o treino, é o rendimento, enfim. Então acho que, hoje nós temos diversas formas de minimizar esses sintomas, por isso que a gente resolveu falar sobre suplementação, porque o suplemento ele entra para otimizar, né, tudo que pode ser feito. A gente não pode falar de suplemento antes de falar de dieta, né, Ni, não existe exatamente uma dieta específica para menopausa, ou para a perimenopausa. Mas existem alguns detalhes que, quando não organizados, eles podem fazer toda a diferença, né. Sim. Sim, porque a suplementação ela não é bala de prata, né. Ela funciona quando já
está bem indicada dentro do padrão de vida que a pessoa tem, dentro dos sintomas que ela tem. Mas antes de pensar numa suplementação, o básico ele precisa estar bem feito. Então a alimentação, ela precisa estar muito bem. A alimentação ela tem que estar muito boa, o sono ele tem que estar muito bom, o intestino, saúde intestinal, a gente estava falando sobre isso Sim. antes. A saúde intestinal da mulher, ela tem que estar muito. E a mulher, eu acho que ela demora muito para entender o ciclo que ela está, né? Ela demora muito para entender essa fase diferente, ela demora muito para entender que aqueles sintomas ela tem que fazer o básico primeiro e organizar esse básico primeiro. Então, esse básico da alimentação, nós nutricionistas nós falamos muito sobre isso, né? E a gente tá muito nessa tecla de como a alimentação, aquela base, ela é importante, quanto quantidade de proteína, carboidratos inseridos de uma forma correta, gorduras boas, fibras, como ela é importante nessa fase para a mulher. Exatamente, porque assim, alguns sintomas que a mulher ela pode começar a sentir, né, então, um dos mais comuns é um acúmulo predominante de gordura ali na região abdominal, e isso pode acontecer mesmo em mulheres que já têm um estilo de vida saudável, porque isso está muito relacionado a fatores hormonais. Então, mesmo você, mulher que se alimenta bem, que pratica uma atividade física, nessa fase você pode observar um acúmulo, né, de gordura nessa região, o que acaba chateando muito a mulher. Às vezes ela tá fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, e ainda assim ela tem aquela pochetinha, né, assim, ou então a dificuldade em baixar a gordura nessa região. O sono costuma ficar mais prejudicado, então a mulher tem uma dificuldade maior em ter uma qualidade de sono, uma noite de sono com mais qualidade. Intestino pode ser prejudicado também nessa fase. Existe uma perda de massa muscular mais acelerada, Uhum, então isso é importante também da gente detalhar, o uhum. que pode muitas vezes o quanto isso impacta também em fatores psicológicos da mulher, principalmente a mulher que tá Total. fazendo tudo certo e vai lá e faz uma avaliação e não evolui, não ganha massa muscular e não perde essa gordura. Essa é uma frase que eu ouço muito, a pessoa entra e fala: "Eu estou fazendo tudo que eu sempre fiz. Então eu estou fazendo tudo certo, eu treino da mesma forma, eu como o que eu comia antes". Mas a gente tem que entender que o ciclo da vida ele é É, diferente, né. exato. Então você pode estar fazendo tudo muito bem, realmente a gente vai bater ali o checklist e tá tudo muito bem feito, É. mas é nesse momento, né, até falando sobre suplementação, é nesse momento que a gente entende que, ok, o básico ele está sendo feito, ele está certo, então agora sim a gente vai entrar com mecanismos que vão melhorar aquele ciclo da mulher, É né. perfeito isso que você falou, que eu escuto muito isso também. "Gi, eu não sei, assim, eu não tô fazendo nada que eu nunca fiz". Mas Uhum. talvez esse seja o grande problema. Ela Exatamente. continua fazendo o que ela sempre fez, mas ela não é mais a mesma pessoa, É né. isso. O seu corpo, ele não é mais o mesmo. Então, às vezes, você continuar fazendo o que você sempre fez, mesmo que o que você sempre fez foi muito certo, esse certo talvez não seja mais o suficiente, né. O que um dia foi o suficiente para você se manter bem, com uma boa composição corporal, com um sono de qualidade, com o intestino funcionando bem, pode ser que ao entrar numa peri, numa menopausa, não seja mais o suficiente. Uhum. Então, o "eu estou fazendo tudo certo e estou fazendo tudo do jeito que eu sempre fiz", pode ser verdade mesmo, que às vezes as pessoas até julgam: "Ah, não tá fazendo". Se tivesse fazendo tudo certo, não ia estar com todos esses sintomas. Às vezes essa mulher, ela tá fazendo tudo certo, mas ela não é mais aquela mulher, né, então já não tá mais bastando, já não é mais o suficiente, o certo, ela vai ter que fazer mais certo ainda, Ela talvez, está em um né. ciclo da vida diferente. Exato. E eu acho que o que a gente pode começar falando em relação à suplementação, e que já pega esse gancho da importância da dieta, então, assim, o primeiro passo é ter uma dieta bem ajustada. Eu estava até falando isso com a Nicole antes da gente começar aqui, tudo que a gente indica, pra uma mulher que não está numa peri, numa menopausa, é indicado para uma mulher que está numa peri, numa menopausa. Então, assim, ajuste proteico de acordo com as suas necessidades, com as suas características individuais, um consumo adequado de carboidrato, de fibras, de micronutrientes, ingestão adequada de micronutrientes, tudo isso é indicado para todo mundo. Então, se uma menina de 20 anos vir me perguntar o que que ela tem que fazer para ser saudável, eu falo: "Olha, você tem que estar com o seu consumo proteico adequado, tem que estar com o seu carboidrato adequado, os micronutrientes adequados". Mas por que que para a mulher nessa fase, isso é ainda mais importante, tem que ser fortalecido? Porque se essa mulher ela não faz o que precisa ser feito, as consequências elas vêm muito mais rápido. Então, assim, ela deixar de consumir a proteína dela de forma adequada, o carboidrato, os micronutrientes, as fibras delas de forma adequada aos 20 anos, não vai gerar a mesma consequência do que quando ela deixa de fazer isso aos 45. Inclusive a quantidade de proteína que essa mulher precisa consumir
nessa fase da vida não é diferente da outra fase da vida. A pessoa não vai comer mais proteína porque ela está numa perimenopausa, numa menopausa, mas ela precisa tomar mais cuidado em manter essa proteína Ser de uma forma constante. correta, exatamente. Porque se ela já está em um cenário que a preservação de massa muscular é difícil, a recuperação muscular é difícil. Se ela tiver alguma lesão, essa dificuldade de recuperar, se recuperar dessa lesão, pode ser muscular, pode ser articular, ela é mais difícil e a pessoa ainda está consumindo menos proteína, poxa, ela está trazendo um prejuízo ainda maior para aquele corpo, né? E existe uma proteção hormonal diminuída nessa fase. E os Sim. hormônios, eles são muito importantes para a manutenção de massa muscular. Isso. Então, por que que a gente colocou a proteína num bate-papo aqui onde a gente está falando sobre suplementos? Porque muitas vezes a mulher ela pode não conseguir consumir uma quantidade de proteína vindo da alimentação, né? Através de comida mesmo. Então, a gente pode ter que entrar com whey protein ou até mesmo com um colágeno, né? Muitas mulheres não respondem bem ao consumo de proteínas como whey protein, albumina, outros tipos de proteína e respondem muito bem ao colágeno. Lembrando, né, É deixando verdade. muito claro que esse colágeno ele vem para complementar uma estratégia que está sendo muito bem feita e que está sendo muito bem seguida. Tem muitas pacientes que respondem muito melhor a uma suplementação com colágeno como um complemento, principalmente pacientes que estão passando por algum período ali, nessas mulheres na pele e menopausa, estão passando por alguns períodos ali de uma disfunção intestinal, então o colágeno acaba Bem sendo mais muito melhor aceito, aceito, né? Às vezes até por gosto, paladar, mais né? leve, né? Mais leve. Então, para complementar, pode ser uma ótima opção também. Claro, isso não anula a necessidade do consumo de proteína estar adequado, né? Em todas as refeições. Inclusive proteínas vegetais, né, que as mulheres esquecem. Eu vejo muito isso, que a pessoa esquece de consumir os feijões, esquece de consumir uma lentilha, esquece de consumir, alguns vegetais, que eles são muito importantes nessa fase da vida também, tanto pelos micronutrientes quanto alguns macronutrientes. E tanto colágeno quanto a proteína vinda de uma suplementação é aceitável mesmo. E você sabe até, tem um estudo muito bacana, a gente pode até colocar aqui depois, eu peço para a Ceci maravilhosa, eu peço para ela colocar aqui depois o link, é um estudo muito legal do Van Lewis, eu já mostrei em algumas palestras minhas, eu gosto sempre de levar esse estudo, que ele mostra a associação de whey protein com colágeno, ajudando no processo de recuperação. Então a Uhum. gente tem um ambiente aí de uma mulher que já pode estar com uma dificuldade maior em se recuperar. Então vamos pegar aí uma paciente nossa que seja uma praticante de atividade física, que está com uma dificuldade maior em se recuperar, mesmo com uma dieta ajustada. Por quê? Envolve sono, intestino. Então, se você conseguir utilizar estratégias onde você consiga, dentro de um contexto equilibrado, acelerar esse processo de recuperação, levar para essa mulher uma recuperação um pouco mais acelerada, por que não? E esse estudo ele mostra a associação no pós-treino de só ele tem vários grupos, né? Alguns grupos somente com whey protein e outros grupos com whey protein e colágeno, mostrando essa associação do whey protein com o colágeno sendo muito mais interessante no processo de recuperação, principalmente em pessoas que estão com uma dificuldade maior em se recuperar, que pode ser o cenário da nossa paciente aí, né, E na combinar pele ou os na 2 menopausa. dá A muito certo. Essa combinação. Não é combinação ela é sobre muito boa. substituir, é Não, sobre combinar. Às vezes ali usar concordo. uma quantidade menor de whey protein, né, de Uhum, repente ela vai ter uma tolerância maior com uma quantidade no estudo são 5 gramas de colágeno para 15 gramas de whey protein, se eu não me engano. uhum. Essa associação no pós-treino, deixando uma recuperação um pouco mais acelerada, o que pode ser bem interessante. Então a gente já falou de whey protein, a gente já falou de colágeno, mas a gente vai falar um pouco mais ainda, né. Enfim, o bate-papo aqui, a gente está citando aí os suplementos, vão anotando. É, a gente pode até dar o gancho para outra suplementação que é muito falada, né, que é a creatina. Nossa amada A creatina. creatina entra literalmente em qualquer ciclo da Aliás, nossa a vida, não creatina é ela serve mesmo? pra tudo, não é? Para tudo. Será que a Ho creatina ajuda a ganhar dinheiro? Hoje podia. Olha só falta isso, Gi. Porque assim, na dúvida, É creatina. creatina. Não, assim, não sei que suplementação começar. Começa com a Com creatina, a depois a gente creatina, com a resolve o creatina, resto. mas realmente é um suplemento extremamente validado, talvez Sim, acho que atualmente o suplemento com mais estudos, né, que nós com temos, certeza, e faz total sentido para essa fase com da vida da mulher, certeza. né.
A creatina ela ajuda muito na recuperação muscular, recuperação articular, ela ajuda na força. Então, nessa fase da vida que a mulher às vezes se sente um pouco fraca, se sente com mais sono, com um pouco mais de cansaço, ter um ajudante ali, ter a creatina fazendo esse papel de liberação de ATP em momentos de estresse Sim. muscular, nossa, é fantástico. E hoje em dia a gente já tem muito estudo também com a creatina, mostrando a melhora dela na cognição até, né? Então, creatina realmente vem como um dos top 5 ali de Agora, já que você suplementação. falou da creatina, que eu acho que você que vai ter que responder isso, pra continuar. Uma preocupação da mulherada, a creatina engorda? Não engorda, gente. Creatina não tem nem caloria, fiquem tranquilos quanto a isso. É, porque a creatina causa, gente, mulherada, vocês não ficarem preocupadas, porque aí você pensa assim: "Poxa, já tô com uma Uma concentração maior pochetezinha, de já tá com uma gordura, pochete. e aí vai me reter líquido, não sei o quê". A creatina, ela vai deixar o seu músculo mais forte. Quando você suplementa com creatina e você fica com aquela sensação de que você tá um pouquinho maior, isso não tem nada a ver com gordura, que é o que a Uhum. Ani pra você poder ganhar gordura, você tem que exceder o seu consumo calórico, e é o que a Ani falou. Creatina nem tem calorias, então não tem nem como a creatina te engordar, a não ser que você jogue creatina no pudim e coma pudim, que não é difícil, porque estão colocando a creatina em tudo quanto é lugar também. Então, Agora qualquer sobremesa tem uma creatina ali envolvida, se como se você fosse um não ingrediente. exatamente, se você não estiver consumindo creatina com pudim, ela não vai te engordar, tá. Ela causa uma retenção ali na célula muscular, que é para deixar esse músculo mais fortinho, levar mais energia para esse músculo, para você poder fazer um treino melhor, te gerar um pouco mais de força, para você poder dar um estímulo maior de hipertrofia e colaborando, assim, com o seu ganho de massa muscular e até mesmo manutenção de massa muscular. E creatina também tem um potencial legal de recuperação. Então pode fazer parte também de uma estratégia, de repente, uma mulher que está com um pouco mais de dificuldade de se recuperar, né. É. Uma associação legal que eu uso para creatina, quando as mulheres falam que se sentem mais inchada, é: gente, você absorve a creatina dentro da sua musculatura. Então, todos os dias você está consumindo uma pequena quantidade, ela tem uma saturação, que é uma maior concentração dentro da sua massa muscular, e conforme você treina e desgasta essa musculatura, é quando a creatina ela vai ser liberada. A creatina ela precisa desse desgaste muscular. O que que é um desgaste muscular, Nicole? É exatamente o treino que você está fazendo. Durante o nosso treino, nós temos um desgaste acontecendo naquele músculo. Então, se você está se sentindo inchada, às vezes eu até falo isso para paciente: será que você está treinando legal o suficiente? Será que você está utilizando a creatina para o que ela precisa ser utilizada, né? Então, talvez esse inchaço seja uma maior saturação acontecendo. Pode acontecer também. Exatamente. As doses indicadas, elas podem ir de 3 a 5 gramas, são doses mais padrões, assim, né, de creatina. Muito Uhum, mais que isso não vai te trazer um efeito uhum. adicional e muito menos que isso não é um efeito ergogênico, né. Existe a saturação ali, 20 gramas todos os dias, que é um protocolo que 98% das pessoas não precisam fazer. Seria um protocolo mais de urgência mesmo, então assim, a paciente procura a gente, vai estar numa competição daqui a 2 semanas, e de repente a gente acha interessante ele tá com a suplementação de creatina para essa competição, aí de repente vale a pena a gente fazer essa saturação, mas na maioria dos casos, 3 a 5 gramas todos os dias, mesmo quando você não treinar, independente do horário, a regra com creatina é não esquecer, tá. Todo esquecer um dia, no outro dia também não precisa compensar, tá. Porque você tem carregamento ali de creatina, né. Os É resultados isso, eles começam a aparecer com mais ou menos ali 2, 3 semanas de suplementação. é É isso. isso de creatina, né, das É, maiores dúvidas? acho que Não é isso. retém Acho que é o que mais líquido, aparece. ma mas Como realmente tomar. como tomar, mas realmente é um suplemento que faz muito sentido, né, pra mulher nessa fase, pensando Sim. que já começa a existir uma perda ali de massa muscular um pouco mais acelerada, né, uma dificuldade maior em fazer treino de força, a gente sabe que a idade ela acaba diminuindo o nosso potencial, principalmente de força e potência. Com Né, certeza. com o avançar da idade. Tenho certeza que quando vocês eram mais novas, vocês eram mais potentes, tinham mais eu senti muito isso, porque, assim, eu comecei a fazer crossfit antes dos 30 anos, e eu ainda faço crossfit com os meus quase 40. Uhum. Então eu consigo ver a diferença, assim, e eu não parei de treinar, assim, eu não tive grandes intervalos nesse período, mas o quanto eu era mais potente e mais forte. Uhum. Mesmo sem ter parado de treinar, isso foi caindo. Com Sim, certeza. e é impressionante, mesmo não tendo feito intervalos e ter impressionante como eu diminuiu. Então mas assim, em contrapartida você passa a ter outros benefícios, né, o potencial cardiorrespiratório fica um pouco melhor. Mulheres, sem drama. Hoje você está mais preparada. Te perde uma coisa, mas ganha outra. É verdade. É isso.
Que mais que a gente pode pensar aí? Vita Magnésio, Magnésio, vitamina D. vitamina D. De quem que a gente fala primeiro? Vamos falar sobre a vitamina D. Vitamina D. Acho que a vitamina D, principalmente naquela fase da mulher de estou me sentindo mais cansada, acho que toda mulher passa por isso também. Assim, acho que toda mulher, Todo dia. aqui, todo mundo, né? A pessoa se sente cansada, a pessoa tem mais sono, a pessoa tá mais indisposta e fala: Meu Deus, o que que tá acontecendo? E procura N coisas, procura várias suplementações antes da gente pensar: e a vitamina D, será que ela tá em dia? É. Porque a vitamina D, ela tem essa, eh, sintoma positivo, né, quando bem adicionada na nossa vida. Ela ajuda na recuperação também, ela ajuda na saúde óssea, ela ajuda na disposição. Então, vitamina D, ela é essencial. E quando a gente faz o exame, tá em 20. E É. a pessoa se sentindo com muito sono, muito cansada. Então a vitamina Uhum. D, ela é Sintomas de depressão, pode ser sim, vitamina D. A vitamina D tem um papel muito importante na saúde óssea, saúde muscular, equilíbrio. Então, e é um tipo de suplementação, eu colocaria entre as mais importantes para essa fase, tá? sim, Porque com essa queda de estrogênio, a gente acaba tendo uma perda óssea mais acelerada. E a vitamina D tem uma ligação direta com essa perda óssea, né? Com acelerar ou não essa perda óssea. E isso precisa ser verificado através de exames. Mas existem alguns sintomas, de repente a gente tem aqui uma mulher que não vai conseguir, fazer exame, enfim. Cansaço, indisposição, dificuldade em pegar no sono, fadiga exagerada, dificuldade em se recuperar, podem ser sintomas. Imunidade, normalmente quando você está com a sua vitamina D mais baixa, você vai estar com a sua imunidade mais baixa. Quem lembra da pandemia, o tanto que se falou de vitamina D, ela foi o assunto do momento durante a pandemia, porque a gente falou muito em imunidade nessa fase. sim. Então, fica sempre gripada, faz 2, 3 dias de sono, de treino, e já tá com gripe. Então, assim, esses são sintomas. Talvez alguns apareçam, talvez outros não, mas se você conseguir fazer essa ligação entre sintomas, provavelmente você tá com a sua vitamina D abaixo dos níveis ideais. E é muito, muito, muito comum encontrar pessoas com vitamina D abaixo do ideal. É. E nessa De fase da mulher, né, ela já tá com um problema de sono, só já tem aqueles despertares noturnos, já não dorme bem, acorda muito cansada e fala: "Nicole, mas eu tô sentindo sono o dia inteiro. Eu sinto sono o dia inteiro e durante a noite eu não consigo ter um sono constante. Eu tenho aquele sono picado". E aí sim, a gente tem que avaliar algumas coisas, porque você citou o magnésio. Magnésio é ótimo para a saúde do sono, né. Mas a vitamina D ali então ajuda muito nessa saúde do sono para dormir, para ter esse sono mais profundo, mas a vitamina D ela tá ali para não para te dar sono, mas te manter mais alerta, né, então ela sim. te dá sono se você essa tem quantidades baixas no seu sangue. Sim, é uma vitamina que é considerada um hormônio, né, na verdade, Essencial, de sim. tão importante que é. E assim, as doses, elas precisam ser individualizadas, porque a gente precisa entender, aí entra acho que toda suplementação, ela precisa dessa individualização, né, mas alguns suplementos, eles exigem ainda mais, porque vai depender muito dos seus níveis de vitamina D. Então aí, pensando numa mulher que está numa perimenopausa, níveis abaixo ali de 30 a 35, eu já considero um pouco arriscado, eu já gosto de manter um pouquinho mais alto, apesar de os laboratórios colocarem como 20, né, um padrão. Mas você tem que pensar o seguinte, o laboratório, ele está trabalhando para todos os públicos, ele não está individualizando, então uma guideline que ele coloca ali geral. Quando a gente leva isso para uma mulher que já está com uma perda óssea mais acelerada, que já tem uma dificuldade maior em se recuperar, que já está com indisposição, com fadiga, eu deixar essa mulher com 20, 25, vai estar baixo, né. Então é importante individualizar e aí sim, a gente especifica as suplementações. Então, por quanto tempo que você vai suplementar, por quê? Níveis muito altos de vitamina D também podem te prejudicar, né, pode gerar inflamação, intoxicação, então não é para gerar extremos, nem muito e nem pouco, mas é muito importante que você entenda e que você saiba que os sintomas de níveis baixos de vitamina D têm um impacto totalmente direto em disposição, sono, recuperação, eh,
você vai achar que você tá em depressão, né. É, e o ideal é não deixar esses níveis caírem, porque a partir do momento que eles ficamos em 25 na vitamina D, mas a partir do momento que ela cair do 20, você já pode ter alguns sintomas, então por que deixar isso, né? Muito melhor a gente deixar ela num nível melhor, baixar às vezes eu faço isso, olha, toma numa quantidade um pouco maior, vamos regular essa vitamina D, e depois a gente entra com uma quantidade um pouco menorzinha nessa suplementação Exato, para fazer a manutenção desses níveis. perfeito. E a vitamina D, ela é muito importante para absorção e fixação de cálcio nos ossos. Olha só a Sim, é bagunça que verdade. vira isso, né. Você já tem uma perda óssea mais acelerada por diminuição de estrogênio, né, de hormônios, e aí você não tá com seus níveis de vitamina D adequados, a vitamina D participa dessa absorção de cálcio, e aí a gente entra no cálcio também, Sim, né, que é um outro verdade. suplemento que é muito importante da mulher ter um olhar um pouco mais atento, né. Sim. Então, e o cálcio, ele é necessário, né. O cal assim, eu considero o cálcio necessário. O que que você acha? É Assim, importante para a saúde óssea, estrutura como óssea. suplementação, você sempre Eu indica? acho que indicar, assim, estimular o consumo, né, de É, eu ia alimentos comentar mais isso. ricos em cálcios, né, então leites, derivados, os Le vegetais mais verdes verdes, escuros. né, os folhosos ali mais verdes escuros. Então, gente, na dúvida, muitos legumes, tudo colorido, verde, verde escuro, mesmo que seja verde claro, mas vai no verde claro também, porque a gente tem que estimular isso é muito importante também da gente falar, né, por exemplo, magnésio, a vitamina D fica um pouco mais difícil de você estimular o consumo, né, Sim. de alimentos mais ricos em vitamina D. Vai ficar um pouco mais difícil. Mas o cálcio, por exemplo, é um tipo de suplemento que a gente tem que estimular o consumo, porque você encontra queijos, você consegue encontrar em alguns alimentos. Mas dependendo do nível e da velocidade dessa perda óssea, que ela é um pouco mais acelerada nessa fase da vida da mulher, a gente vai ter que entrar com suplementação, né? E aí é que entra a necessidade ou não de suplementar com cálcio. Mas eu gosto de trazer o cálcio como um dos suplementos indicados, justamente por conta dessa perda óssea que é um pouco mais acelerada. Pra vocês terem uma ideia, assim, ó, após 5 anos, de menopausa, a mulher, ela acelera em até 40, 50% essa perda óssea, Isso é bastante. colágeno, síntese de colágeno fica muito mais prejudicada, então tem que existir um preparo. Então muitas vezes vai ser necessário entrar com uma suplementação. Um outro suplemento que a gente até falou um pouquinho sobre ele já, né, mas acho que vale a pena entrar um pouquinho mais, é o colágeno, né. A gente sabe que a produção de colágeno, ela diminui com o tempo, na verdade a partir dos 30 anos, tá. Não só a mulher que tá não, a mulher que tá na peri e na menopausa, mas a produção de colágeno, ela vai diminuindo com o tempo, e isso na menopausa fica ainda mais forte. Após 5 anos ali, mais ou menos, na menopausa, a mulher começa a ter uma perda bem acelerada de colágeno, e o colágeno é responsável por trazer estrutura. Aí a gente entra em massa muscular, algo que muitas algo que as pessoas costumam falar muito sobre colágeno, né, para o ganho de massa muscular. Eu gosto muito de explicar isso. Assim, todo suplemento, se ele não tiver contexto, ele não vai fazer sentido. Uhum. Então, assim, não adianta eu querer usar a creatina para ganho de massa muscular se eu não tenho treino, se eu não estou fazendo treino de força. Então, mesmo a creatina, o suplemento que a gente citou aqui, super validado por não sei quantos mil estudos e não sei o que, não sei o que. Se você está usando creatina para ganhar massa muscular e você não tá treinando, a creatina super validada não vai adiantar nada. É o que eu sempre gosto de falar também em relação ao colágeno. O colágeno, ele vem para fortalecer a estrutura que protege esse músculo. E a gente sabe que essa estrutura na mulher, na pele e na menopausa, é uma estrutura que vai perdendo força com o tempo. E aí você associa isso a essa perda mais acelerada de colágeno, então o colágeno pode ser um suplemento que pode ser complementar nessa fase de vida da mulher, né, numa peri e numa menopausa. Com certeza, ele vem dando essa sustentação, né, a esse tendão, a essa articulação, a essa musculatura. O colágeno é muito legal. Ele também contém glicina, né, então glicina ele ajuda muito nessa fase do relaxamento, ele ajuda no sono da mulher, que a gente vem falando bastante sobre sono. Sono é um dos primeiros sintomas, né, Sim, e o sim. colágeno ele entra até aí, ele entra com Eu gosto de colocar o colágeno, em algumas noturno. estratégias noturno. Eu Você uso sabe que eu bastante. estava usando o meu de manhã, Uhum, durante muito tempo eu usei de manhã. uhum. Até esse período da manhã é até interessante quando a gente pensa em acelerar mais um processo de recuperação, mas eu passei tem uns 15 dias que eu passei a usar no período noturno, pensando nesse benefício da glicina.
Legal. Para melhora de sono, associei ali com magnésio, ômega 3, aí minha suplementação ali noturna. Já querendo colher esse benefício realmente da glicina. Ele não é a glicina que vai, assim, tratar insônia, tá, gente? Tá. Nível hard, Uhum. mas pode colaborar com um sono de mais qualidade, né, dentro de um contexto mais saudável ali, mais equilibrado. Quando eu quero também trazer para o paciente aquela proteína mais noturna, né, que a gente falou sobre essa combinação de proteínas, normalmente eu faço isso. Eu coloco whey protein, caso necessário, mais cedo, ali no lanche da tarde, ali no café da manhã. O colágeno eu uso como uma proteína noturna. Muito bem aceito, né? Pensar que a pessoa já fez todas as refeições do dia, mas a gente ainda Exato, precisa aumentar a quantidade de proteína. Ele exatamente. funciona super bem nesse horário. E assim, é uma fase em que é muito comum, né, da mulher ter alterações intestinais, por Uhum. conta de hormônios, sono, estresse, cortisol elevado. Então tudo isso acaba interferindo muito nessa função intestinal. E a glicina ela ajuda na proteção dessa mucosa intestinal, então pode ser uma suplementação com uma aceitação muito melhor também, quando você compara com outros tipos de proteína. Claro, Concordo. aminoácidos, né, bem organizados ali ao longo do dia, então o seu consumo proteico adequado, a glicina, né, presente nesse colágeno, ela pode trazer um conforto intestinal maior para a mulher nessa fase, tanto da Legal. peri quanto na menopausa. É um calmante, né, para o intestino da mulher. É realmente, eu Exatamente. vejo muito esse relato. Quando a gente coloca o colágeno, as pessoas relatam exatamente isso, que ele é como se fosse um calmante para o intestino. Sim. Então o colágeno ele pode ser interessante nessa fase, porque o corpo ele vai perdendo estrutura com o tempo, então ele ajuda a dar suporte a tendões, articulação, estrutura óssea, ou seja, protegendo, né, aquilo que faz parte de uma estrutura que inclusive é a estrutura que protege ali, abraça a sua massa muscular, que a gente sabe que nessa fase a mulher pode ter uma perda de massa muscular mais acelerada, então o colágeno ele pode entrar como um complemento estratégico na manutenção, ganho de massa muscular e dando suporte para todos esses tecidos aí. E assim, ele funciona melhor quando ele está associado a uma ingestão proteica adequada, vitamina D, zinco, consumo adequado de carboidrato, treino de força, muito importante também, né. Verdade. E é muito importante que você consuma uma boa marca de colágeno, né, uma boa indicação de marca de colágeno, porque hoje, gente, principalmente nessa fase atual, eu acho que o colágeno ele tá muito em alta. É, E nós vemos, assim, eu falo que é os benefícios da indústria, né, ele vem trazendo muita coisa boa, mas também tem coisas que podem não ser tão boas assim. exatamente. Eu gosto muito de indicar é o que eu uso, né, e eu indico muito para os meus pacientes a Peptan. Que São bons mesmo. é um fabricante, né, da Rocelô, que está há bastante tempo já no mercado, eles têm anos e anos no mercado, então é de muita confiança, vocês vão quando vocês forem buscar o colágeno hidrolisado, vocês procurem lá Peptan. Então tem algumas marcas aí, quem me acompanha no Instagram sabe qual que eu estou usando, e tem a logo ali da Peptan, então eu sempre peço para os meus pacientes se atentarem a isso, porque é muito importante, gente, não somente o colágeno, então assim, o suplemento, né, tudo que diz respeito a suplemento, ganhou um espaço muito grande ultimamente. E isso só vai aumentar, tá. Então assim, a gente tem inclusive a suplementação com colágeno, eu levei isso para minha última palestra, onde eu citei o colágeno, né, eu coloquei o colágeno como um suplemento muito interessante para a mulher na menopausa. Inclusive tem um estudo muito legal com colágeno numa praticante de crossfit. Aí eu levo em todas as minhas palestras, porque foi com crossfit. Eu acho que eu já vi uma palestra sua, Será que hein. você já Eu acho viu? que eu já vi. Que é relacionado à fase do ciclo menstrual, né, que a suplementação com colágeno atenuando alguns sintomas, relacionados ao ciclo menstrual da mulher. Então minimizando alguns efeitos negativos, Uhum, sabe. A mulher em algumas fases aonde ela tá com uma recuperação um pouco mais dificultada, uhum. né, mais sonolenta, dificuldade com cargas, e o colágeno atenuando esses sintomas negativos. É bem legal esse estudo. Vou pedir para a Legal. Cécia colocar também para vocês fazerem a leitura, porque tem que ter Ceci muito nutricionista. você coloca É, aqui embaixo. o artigo, Ceci, da crossfiteira, que tem muita nutricionista que acompanha aqui o canal também. Tem Com mesmo. certeza. "Gi, cadê o artigo?" Eu mando para vocês. Esse artigo ele é bem legal, então ele coloca o colágeno e assim, eu senti muita diferença, tá, depois que eu comecei a suplementar com colágeno, é claro que é um contexto, né, então assim, quando você Uhum. tá fazendo tudo certo, o que você insere vem para complementar, vem para otimizar.
E até gosto de brincar, eu sempre falo isso também, o meu marido, ele tem um problemão no joelho, né, o Gui já fez 2 cirurgias, tá indo pra terceira já, e a gente briga lá em casa por colágeno, porque Uhum. esses dias até chegou uma lata e um outro com sachês. Eu virei pra ele e falei assim: "Olha, a lata é sua, os sachês são meus, porque os É. sachês eu gosto, que é prático, eu levo pra um lado e para o outro, eu gosto de Cabe na bolsa? mostrar, cabe em todo lugar. Ah. Você não vai acabar com os meus sachês de colágeno, você fica com a lata, os sachês que são meus". Uhum. Que tem a nossa briga lá em casa por conta de colágeno. Então, o que eu ia terminar de falar? Olha lá a menopausa. Um dos sintomas da menopausa é esquecer as coisas, vocês sabiam? É sério. Eu tô na pele, viu, gente? Você é É aquela pessoa que tem sério. várias abinhas na cabeça, daí você vai falando sobre Ó, todas ao mesmo ninguém me leva tempo. a sério. Eu fui falar esses dias que eu estava na perimenopausa, a médica assim: "Que isso? Ninguém que tá na perimenopausa faz 3 provas de Heidelberg". Eu falei: "Ai, por favor, eu preciso que vocês acreditem em mim, eu tô falando sério, eu preciso ser Eu tratada". tô usando toda a minha energia com isso, é isso Eu que tô você usando não tá colágeno, eu tô entendendo. usando É, magnésio, eu tô usando vitamina D, eu tô fazendo tudo. Eu tô me tudo. tratando como uma mulher na perimenopausa, só as médicas que não estão me levando a sério. Diferenciada, Tá difícil diferenciada. convencer que eu tô na perimenopausa. Mas então, vamos continuar nosso raciocínio aqui. Então esse estudo, ele foi feito, né, com essa praticante de crossfit, se não me engano, de 37 anos, uma mulher de 37 anos, e foi bem legal, porque ele mostrou uma atenuação ali de sintomas relacionados ao ciclo menstrual, foi bem legal. Um outro suplemento que também faz muito sentido, né, pra gente já indo aqui para o final, é o ômega 3. Eu gosto muito também de ômega 3 para essa fase, então o ômega 3 ajuda na função cardiovascular, a recuperação. Ômega 3 tá quase virando uma creatina, assim, né, com diversas funções Verdade. cognitivas e tudo mais. Ômega 3 para atleta, ômega 3 para mulher na perimenopausa, na menopausa. Então de 2 a 3 gramas por dia, tentar sempre buscar também uma boa marca, é um dos suplementos também que é muito fácil aí de você ser enganado, né, então tentar sempre buscar, uma marca de confiança, depois no particular, se vocês quiserem eu indico, me manda um direct que eu falo pra vocês, tá bom? Que mais? Gente, assim, é claro que, existem outros suplementos que podem ser interessantes? Sim, né, Ni? Eu acho que a gente trouxe aqui aqueles que talvez sejam os mais utilizados pensando nos sintomas mais comuns, tá, da Sim. da mulher nessa fase. Pode acontecer da mulher ter que usar todos? Se a gente entender que ela tem, aplicação para todos? Sim. Pode Uhum. acontecer da mulher, de repente, a gente entender que ela precisa usar um só deles? Sim. Pode acontecer da gente entender que ela não precisa de nenhum suplemento desse e, de repente, ela precisa até de um que a gente nem citou aqui? Sim. Pode acontecer da gente ter que manipular alguma coisa específica para ela? Sim, né. A gente fez um geralzão aqui, é É. mais para poder vocês entenderem que o suplemento nessa fase, ele pode sim ser um complementar muito importante, quando ele está inserido dentro de um contexto equilibrado. Eu acho que a gente pode também finalizar dizendo que é errado pensar, quebrando um mito aqui, né, é errado pensar que durante a menopausa a mulher tem uma queda no metabolismo. Não é isso. A mulher não tem uma queda no metabolismo porque ela está na menopausa ou porque ela está numa perimenopausa, não é isso que acontece. O metabolismo ele não cai de uma forma simples assim. O que acontece é que tem muitas mudanças fisiológicas e metabólicas acontecendo, e essas mudanças fisiológicas causam alguns sintomas. E esses sintomas, se não bem tratados ou se não bem manejados aqui com uma suplementação, com uma alimentação, com um acompanhamento médico, se for necessário, esses sintomas eles podem ser acentuados. Então vamos usar um exemplo. Nós já sabemos que durante essa fase a gente já tem uma queda na recuperação muscular. Se você já tem uma queda nessa recuperação, ao mesmo tempo não consome a quantidade de proteína, necessária, você está prejudicando o seu metabolismo. E é isso, é esse motivo que faz o seu metabolismo cair um pouco. Perfeito. Então, não existe essa queda abrupta do metabolismo, porque você entrou em tal idade, não é isso, mas é todo que foi o que a gente começou falando, como essa fase ela exige, gente, essa é a palavra, ela exige mais cuidado da É. mulher. Não, perfeito. O seu metabolismo na peri e na menopausa, ele não cai porque você entra na peri e na menopausa, ele cai porque você não trata os sintomas dessa fase, que é justamente o que Exatamente você isso. falou. Então, se eu entro numa fase onde o meu sono ele tá mais prejudicado, olha só, que cascata que vira isso. Se eu não tô dormindo direito, eu tendo a ter um consumo calórico exagerado. Uhum. Se eu tenho um consumo calórico exagerado, eu tendo a me colocar num cenário aonde o acúmulo de gordura vai estar mais acelerado também. Ah, mas tem um acúmulo maior na região abdominal. Isso vai ser potencializado se você não dorme direito. Uhum. Porque você vai ficar com aquele hábito mais beliscador,
você vai ter uma saciedade diminuída, você vai ter uma fome aumentada, você não vai conseguir comer somente a quantidade que você precisa comer. Então, além da parte hormonal, né, de você já ter um acúmulo maior na região abdominal, isso é potencializado por conta dos hábitos que começam a serem criados a partir dos sintomas que você não está tratando. E é justamente o que você falou. Se Exatamente. eu não estou dormindo, eu vou render bem no treino? Se eu não estou tratando o sono, que fica pior nessa fase, Uhum. eu não vou render bem no treino. Se eu não estou rendendo bem no treino, eu vou conseguir estimular o ganho de massa muscular? Não, então eu vou ter uma perda de massa muscular mais acelerada. Então a real é que se a mulher ela não trata o que precisa ser tratado quando ela chega nessa fase, ela vai realmente ser prejudicada. E não é porque ela chegou nessa fase, é porque ela não está tratando os sintomas dessa fase. Então por isso tem que ser Exatamente. tratado, né? Exatamente isso. Bom, acho que falamos quase tudo sobre perimenopausa e menopausa, porque assim, a mulher é um mundo. E se a gente ficasse aqui 3 dias falando de mulher, eu acho que Temos teríamos conteúdo. assunto, teríamos conteúdo, então vale um próximo episódio ainda, de repente, de continuação, talvez aqui trazer uma médica, que tal a gente trazer a nossa médica, a nossa doc, Seria para falar legal. de outros assuntos também relacionados a essa fase. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, comenta aí, né? Porque a gente faz mais vezes, com outros assuntos, inclusive. Deixem aí, de repente, A nutrição tem indicações. muito Muito. assunto, Dá pra né, gente Gi? falar muita, 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 muita coisa, né? Verdade. Ni, muito obrigada. Obrigada a você, adorei. Somos hosts agora. Do ladinho, assim, é só eu bater na parede e eu te Isso, encontro. exatamente. Gente, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não deixem de se inscrever no canal, ó. E se você é amiga de verdade, você vai encaminhar esse vídeo para sua amiga de verdade, Você é tá? da Porque turma. não guarda Da só para turma. você essas informações. Manda para amiga, manda no grupo das amigas lá, que já estão ali nos 35. Elas já estão precisando ouvir isso aqui. Beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.